Olá pessoal, este é mais um Enigmas e Mistério em 11 minutos e hoje a gente tem um assunto bem interessante aí para vocês. Nós estaremos falando a respeito de uma tipologia extraterrestre que talvez não seja muito conhecida de vocês. As pessoas falam muito da tipologia, né, o tipo alfa, o beta, o gama, mas hoje a gente vai estar falando de um tipo muito interessante que é o Thundercats, ou seja, um ser que ele tem corpo de homem e cara de gato. Será possível isso? Fique ligado aí, hein? Não saia da cadeira, porque vai ter muita coisa interessante que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mas antes da gente entrar nesse assunto fascinante que é a tipologia dos tripulantes, dos OVNIs, dos objetos voadores não identificados, a gente vai estar vendo um vídeo. Eu recebi agora há pouco, aí, dia 22 de novembro de 2014, um e-mail de uma pessoa que se identificou como Antônio. Ele não quer, na verdade, assim, se identificar, mas ele mandou um vídeo aí de 39 segundos que foi feito em São Paulo, e esse vídeo é um vídeo bem interessante e nós queremos mostrar para vocês. Vamos ver as imagens aí. Então, essa imagem que vocês estão vendo aí é bem interessante porque mostra um objeto luminoso, né? Meio esbranquiçado, meio esverdeado. Ele desaparece, né? Vem descendo, desaparece, anda para a esquerda um pouquinho, desloca, depois vai para a direita, depois ele dá uma paradinha e começa a se deslocar para a esquerda até que some atrás das árvores, né? Segundo o internauta que mandou esse vídeo, ele não quer se identificar porque ele fala assim: eu não quero me identificar, não quero meu nome ligado a esse tipo de coisa, pois tenho medo de ficar ridicularizado. Isso é uma atitude que muitas pessoas às vezes têm e não querem, né, se expor, tal. Mesmo assim, nós mandamos um e-mail para a pessoa para ver se a gente consegue mais detalhes a respeito desse vídeo. Mas você aí que assistiu e viu essas imagens, se você souber alguma outra informação e puder nos ajudar também, porque nós vamos estar analisando esse vídeo, souber qual que é essa região de São Paulo, porque segundo o internauta foi feito em São Paulo durante a noite, o final da tarde, mais ou menos por esse período aí. Então, se você tiver alguma informação e quiser nos ajudar, entre em contato conosco através do Facebook, lá da página oficial do Enigmas e Mistério em 11 minutos. Vocês devem estar se perguntando aí por que raça Thundercat e tal. Na verdade, pessoal, é apenas uma analogia que a gente vai estar tentando aí provar, né, que uma raça, provavelmente uma raça que ela tem corpo de gente e rosto de felino, estaria visitando aí o nosso planeta. Então, seriam os caras de gato. Tá? Mas antes da gente falar dessa tipologia e tentar embasar ela, a gente vai estar falando um pouquinho da tipologia extraterrestre. O professor Jader Pereira, ele há muito tempo atrás foi um dos pioneiros do Brasil que catalogou 230 casos com tripulantes e chegou a fazer aí uma divisão de categorias definindo alguns tipos de raça. Hoje, os pesquisadores, os ufólogos, já têm catalogados mais de 50 raças e tem inclusive um militar da Armada Norte-Americana que chegou a comentar que existiriam 57 raças que nos visitam hoje. Se isso é verdade ou mentira, nós não sabemos. Mas a tipologia clássica, né, que as pessoas costumam ver
ter aí, associado aos OVNIs, aos objetos voadores não identificados, elas seriam basicamente, até para resumir, porque não tem um consenso entre os pesquisadores em relação a essa tipologia de seres, seriam três tipos característicos. O primeiro tipo seria o tipo alfa, que são aqueles seres baixinhos, cinzentos, com olho escuro, que geralmente são chamados também de greys, né, os cinzas. Tem também o tipo beta, que seriam seres parecidos conosco. Se ele vestir um terno e for para uma festa, passa batido ali. Inclusive esses seres, eles têm geralmente feições belas, né? São loiros, olhos azuis, então são uma tipologia também bem característica da ufologia. Sendo que, eu vou fazer um parênteses agora, que o tipo alfa, ele corresponde aí a 70% dos casos. Já o tipo beta corresponde a aproximadamente 20%. E 10% restante é o tipo gama. O que seria esse tipo gama? O tipo gama seriam seres mais bizarros, com o corpo todo coberto de pelos, robôs, seres energéticos. A própria criatura de Varginha, por exemplo, ela estaria incluída nesse tipo gama. E o Thundercats também estaria incluído, mas hoje eu quero fazer uma coisa diferente, porque eu vou contar uma história para vocês bem interessante. Em 1987, o Grupo Ufológico do Guarujá conheceu uma pessoa lá, uma testemunha, que disse que quando tinha 28 anos de idade, próximo ao Hotel La Plage, lá na Pitangueiras, em Guarujá, isso no segundo semestre de 1946, ele teria visto uma nave pousada e seres de 2,10 metros de altura, com orelhas pontiagudas, olhos semelhantes aos dos gatos, com um rosto bem felino mesmo, e vestindo umas roupas azuis. Ele ficou muito assustado e o Gug, ele foi, de certa forma, presenteado com um croquis que ele fez na época, em 1946. Então isso aí é uma coisa que eu quero mostrar para vocês agora. A gente vai estar vendo na tela aí esse croquis. E no croquis aí que vocês estão vendo, ele tem duas criaturas que foram avistadas, né, pelo senhor Antônio da Silveira Bezerra, e esse ser, né, semelhante a um felino, ele teria os olhos negros, teria um cinto prateado, uma roupa azul, e nas mãos ele segurava uma espécie de bastão, né, uma varinha, que tinha uma bola branca na frente. Outra coisa aí que vocês estão vendo aí no desenho agora é a nave. A nave tinha umas janelas amarelas, tinha uma luz vermelha em cima e tinha um trem de aterrissagem, 3 pezinhos, e que ficaram marcados no solo. Segundo a testemunha que voltou no local, ela teria visto a marca desse objeto lá do lado do Hotel La Plage, lá no Guarujá naquela época. Hoje ele já não existe mais esse hotel, né? Mas naquela época, em 1946, existia, e foi um caso assim bem inusitado. Nós do Grupo Ufológico do Guarujá, na época que investigamos esse caso, nós resolvemos colocar esse caso na prateleira. Por que na prateleira? Porque era uma bizarrice sem tamanho. Mas muitas vezes, dentro desse terreno da ufologia, aquilo que parece ser o mais absurdo, às vezes pode ser algo autêntico. E aquilo que pode ser a coisa mais óbvia, de repente, não é a verdade. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando se pesquisa OVNIs, quando se fala a respeito de tripulantes, porque às vezes você vai se deparar com criaturas, com coisas muito bizarras, e às vezes pode ser lógico que esse ser esteja nos visitando. Foram passando os anos, depois que a gente soube desse caso de 1946, né, nós tivemos esse relato em 1987, foi passando o tempo, eu entrei em contato com outros investigadores brasileiros e também estrangeiros, e os casos foram chegando, porque eu perguntei para eles, por acaso vocês sabem de algum caso, alguma tipologia nessas características?
que o corpo é de homem e o rosto é parecido de um gato, né? E aí foram chegando os casos. Um dos primeiros casos que chegou, e é um caso clássico também da ufologia internacional, é um caso que aconteceu em Santa Isabel, lá na Argentina, em 1972. E foi visto numa fábrica lá por várias pessoas no dia 21 de setembro, do dia 21 de setembro para o dia 22 de setembro de 1972, e também no dia 27 de setembro de 1972 foi vista a mesma criatura. Vocês estão vendo aí na tela as imagens, né, desse caso clássico de 72. Embora no Brasil já tinha sido registrado em Minas Gerais, também em 1967, um caso parecido como esse. E em 1996 eu fui fazer uma pesquisa em Iporanga, que é uma região de grande incidência ufológica, junto com o Carlos Alberto Machado, que é um pesquisador lá de Curitiba, e nós tivemos o relato também de uma testemunha, um matuto lá da região, que teria visto em 1996 duas criaturas com cara de gato que estavam dentro de um OVNI em forma de disco voador, e a parte da frente do OVNI era como se fosse um vidro assim translúcido, e ele viu essas criaturas dentro daquele objeto voador que não tinha som nenhum. O interessante, voltando agora um pouco, é que não é só, por exemplo, Argentina, Brasil, que teve casos desse tipo. Em Porto Rico também, em 1973, eu tenho aqui uma imagem, eu vou pegar e mostrar na tela aí para vocês. Então, este croquis aqui é de um caso lá de Porto Rico, na montanha I1, que aconteceu durante uma grande onda ufológica, né? E esse ser foi avistado no dia 20 de outubro de 1973. Muito interessante, né? Agora, a gente fica pensando assim, muitas pessoas têm assistido aí, por exemplo, Thundercats, desenho. Quem não viu aqui o filme Avatar? Olha um pedacinho aí do filme Avatar. São seres, né, com corpo de gente e cara de gato. Da onde será que os produtores, os diretores tiraram essa ideia? Né? Muito interessante, né, pessoal, pensar nesse aspecto. Mas agora eu vou trazer um aspecto bem mais interessante e palpitante para vocês. Então, pessoal, eu já estive no Egito 3 vezes, né? Durante essas visitas que nós estivemos, inclusive, pesquisando alguns casos por lá, vendo as pirâmides e as maravilhas feitas pelo povo egípcio, nós nos deparamos com alguns deuses que têm o corpo humano e a cara de gato. Por exemplo, uma das deusas lá é a Bastet. Vocês vão ver aí algumas imagens na tela da deusa Bastet. E agora também vamos ver algumas outras imagens da deusa Sekhmet, que, por exemplo, no templo de Colombo, a gente vê aí que são seres mais parecidos com leões, né? E com corpo de gente. Bem interessante essas imagens aí, né, pessoal? Então, mas não é só a civilização egípcia que faz menção a respeito de seres antropomorfos, né? Que são cara de animal e corpo de gente. Vamos agora para a América pré-colombiana. Dá uma olhada nessa imagem aí. Então, os Olmecas na América pré-colombiana também tinham aí na sua mitologia alguns seres. Essa escultura, por exemplo, que nós acabamos de ver, mostra justamente um ser na América pré-colombiana. E agora nós vamos voltar para a Europa no tempo paleolítico, período paleolítico superior. Olha lá, nessa caverna, lá na Alemanha, foi encontrado essa escultura em marfim. Muito interessante, né? Um ser humano com rosto de leão também. O que seria isso, pessoal? Civilizações antigas relatando através das suas esculturas, através de pinturas, né? Seres antropomorfos. Será que essas civilizações antigas tiveram contato com seres vindo de outras estrelas, com essa característica física? Seria coincidência tudo isso? Seria o imaginário popular?
ou estariam seres vindo de outras órbitas aqui visitando o nosso planeta Terra? Então você internauta aí, que tem inteligência, tem sabedoria, discernimento, poderá chegar a uma conclusão a respeito dessas questões enigmáticas. Mas agora a gente vai responder duas perguntas de dois internautas, porque enquanto nós gravávamos aqui esse programa, nós abrimos aí no Facebook, quem quisesse fazer a sua pergunta ao vivo, que a gente estaria respondendo. A Karina Fernandes perguntou para nós desde quando que o fenômeno UFO existe, se existe casos na antiguidade. E um outro internauta também perguntou se durante a nossa ida lá no Egito, se a gente viu algum caso ufológico por lá. Então, Karina e Amanda, eu vou responder o seguinte para vocês. Dá uma olhadinha no portal da Bani, www.portalbani.com.br. Tem uma matéria lá sobre o Egito, de quando nós estivemos lá em 2006, e lá conta já um caso que aconteceu em 1893 e foi inclusive registrado em livros históricos, né, pelos pesquisadores que estavam pesquisando ali e fazendo algumas escavações na terceira pirâmide do Egito. Então, vejam que os casos ufológicos, eles são bem antigos, mas existem outros casos. Por exemplo, no litoral paulista, tem uma carta do José de Anchieta que ele fala que em 1500 e pouco, lá em Itanhaém, se viu uma bola de fogo, né? o boitatá, o M-boitatá, que seria a coisa de fogo. Então, os indígenas já naquela região viam muitas coisas. Existem também algumas pinturas rupestres, petroglifos, que trazem alguns desenhos que são bem parecidos com os OVNIs que aparecem na atualidade. Bom, eu acho que está respondido aí, mas nós teremos outros programas para estar debatendo esse assunto. E aí eu queria falar com o internauta a última coisa aqui, que mais uma vez nós passamos e ultrapassamos os 11 minutos, não é mesmo? Então estava falando com os produtores aqui, com o diretor, para ver se a gente muda esse nome, em vez de chamar Enigmas e Mistério em 11 minutos, que se chame Enigmas e Mistério em alguns minutos, porque o pessoal tem pedido mais e não dá para a gente falar desses mistérios, desses enigmas em apenas 11 minutos, né? Outra coisa que os internautas têm pedido para nós é para diminuir aquela abertura. Nós já estamos providenciando isso, tá? Então a gente vai fazer um negócio mais compacto para sobrar também mais tempo para o conteúdo dos programas. Mas desde já nós agradecemos aí pela audiência, pelo apoio, os elogios. E não esqueçam aí de clicar no joinha, tá? E fique conosco. Até o próximo programa Enigmas e Mistério em alguns minutos.